E eu continuo absolutamente seguro das mudanças que nós fizemos. Nós estamos muito melhor preparados agora, nesse momento do ano, do que a gente estava ano passado, nesse momento do ano. Não tem um único dia que a gente não discuta, não avalie. Uma coisa é eu quero um jogador numa posição X, qualquer jogador. Nós chegamos no nível que a gente não quer um reforço, a gente quer o reforço. Ele tem que estar disponível, o clube tem que querer negociá-lo, ele tem que querer vir jogar aqui. Às vezes o cara procura o Flamengo, como procura o Cruzeiro, como procura o Palmeiras, para aumentar o valor do atleta dele. E depois tá lá dizendo o Flamengo está em conversações sobre o atleta. Porque tem jogadores que você deseja e tem outros que você acha que não estão ao teu alcance, mas surge como uma oportunidade. Sair da Europa e consideraria a América do Sul. E se fosse a América do Sul, só teria 2 clubes que ele jogaria, um deles o Flamengo. Nós fomos avaliar. Ela é uma janela como qualquer outra janela da gente. A gente continua querendo o João, o Pedro, o Matias. Sim. A gente vê quais são as condições. Então é óbvio que como torcedor e como apreciador de futebol, não tem a menor dúvida que são 2 excepcionais jogadores que agregariam o Flamengo. A que custo? Um deles quer jogar na Inglaterra. E o que ele vai ganhar na Inglaterra é muito parecido com o que eu pagaria ele no Brasil. Olá, meu caro rubro-negro, o presida BAP do nosso Mengão respondeu tudo sobre a troca de Felipe Luiz por Leonardo Jardim, a comissão técnica e como ele pensa sobre contratações, as possíveis chegadas e o trato de tudo isso aí. Bora lá conferir que tá da hora. Os créditos ao Charla Podcast, o link na descrição para apreciar o vídeo na íntegra. Tá da hora o vídeo, mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, assenta o dedo porque ajuda demais. Não esqueça, bastante like e bora lá conferir. É legal. E é muito legal a gente ter na Copa do Mundo 9 jogadores do Flamengo. Isso mostra também a pujança. Eu acho que é um momento, até a seleção desde 2002 tem mais jogadores que atuam no Brasil, né? De uma certa forma, é um reconhecimento pelo trabalho que a gente faz e dos atletas, evidentemente, né? Então, espero que todos eles vão bem nessa Copa, voltem inteirinhos. Aí é que tá. 22 tem jogo com a chave. Tem Cruzeiro no mata-mata de Libertadores. Copa do Mundo, mas tem uns deveres de casa aí nesse segundo semestre importante e nós estamos animados. Qual é o balanço da temporada que você faz, assim, do que vocês planejaram para essa temporada, vindo de uma temporada fantástica? Olha, nós sempre planejamos disputar para ganhar tudo que a gente entra. Então, as pessoas falam, o calendário é intenso. A gente já sabia que o calendário era assim. O jogador quando vem jogar no Flamengo, não é que ele é contratado achando que vai jogar 40 partidas por ano, que o Flamengo vai jogar 40 e joga 80. Ele sabe que podem ser 80 jogos. Não é por outra razão que a gente tem um elenco como a gente tem. Se a gente jogasse 50 jogos por ano, como um time argentino, talvez a gente pudesse ter 24, 25 jogadores no elenco. Então você já se planeja para ter um elenco mais robusto, né? Então a gente entra para brigar por tudo. E a gente sabe que é difícil você ganhar tudo, mas esse é o propósito da gente. A gente não fica escolhendo torneios. A gente teve um resultado ruim aí na Copa do Brasil. É do jogo, né? Você não vai ganhar tudo. Mas basicamente não muda nada dos objetivos da gente do ano. A gente continua absolutamente empenhado para brigar pelo brasileiro, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, e pela Libertadores. Então, estamos no jogo. Estamos no jogo. Segundo semestre vai ser divertido. Você falou, ganhar tudo, isso é difícil de falar pro torcedor do Flamengo, mas é que o ganhar tudo até hoje ninguém fez, né? Assim, as 3, a tríplice coroa de fato, né? Impossível não é. É impossível até que alguém faça. Então eu costumo brincar e dizer, olha, se você, é melhor mirar na lua com o teu sonho, que se você errar, você acaba no meio das estrelas. Ano passado a gente também queria ganhar tudo. Né? Ganhamos o Carioca, ganhamos o Brasileiro e a Libertadores. Faltou a Copa do Brasil. Cara, olha, eu fiquei feliz ano passado. Esse ano a gente está mirando em tudo de novo. Alguma hora alguém vai ganhar tudo. Eu espero que o primeiro seja o Flamengo. As pessoas confundem essa coisa do sonho, do desejo, como se fosse arrogância, soberba. Não é. É propósito. Só olha o Cristiano Ronaldo, vamos dizer que ele é soberbo? Analogamente, a forma de tocar o Flamengo é a mesma. A gente mira na lua, né? E o que vier na rede a gente agradece. Foi assertiva a troca do comando do momento que foi? Eu não tenho a menor dúvida, eu nunca tive dúvida disso. Uma coisa assim importante que é assim, é claro que a gente erra. Na vida, eu erro, vocês erram. Mas nesse caso, eu nunca tive nenhuma dúvida do que a gente tinha que fazer. Né? E assim, o torcedor BAP tinha algumas dúvidas, o dirigente não tinha. Eu tenho dito que a gente tem que separar as duas coisas, né? E esse talvez seja o exercício mais difícil da cadeira, é você separar uma coisa da outra. Mas eu não tenho dúvida. Vamos só lembrar que, naquele momento, dos 20 clubes da Série A, depois de 14 ou 15 jogos no ano, o Flamengo era o 20º colocado, era o pior clube da Série A em performance no ano, ok?
Mesmo sendo no início. Mas todos os outros 19 estavam no início. Não era só o Flamengo. Ok? Então, a gente viu uma trajetória fantástica no ano anterior, onde você tem 5 derrotas em um ano inteiro. É um número sensacional. A gente tinha 6 em 40 dias no início do ano. Então, nem sempre quando você ganha tudo, tá tudo certo, e nem sempre quando você perde tudo, tá tudo errado, né? Então, eu entendi que era um ajuste necessário e tomamos a decisão que a gente entendeu que devia tomar naquele momento. E eu continuo absolutamente seguro das mudanças que nós fizemos. Depois de ganhar tudo, o que estava errado na sua visão? O que mais estava errado nesse comando? O que te incomodava? Olha, eu tenho uma natureza assim muito crítica e eu entendo que quando a gente planejou o ano de 25, não acredito que a gente tenha sido bom na parte de planejamento da gente. A gente podia ter planejado um pouco melhor. É sempre em videotape... Para 25 ou para 26? Para 25. Em videotape, todo mundo é gênio. Você olha 2, 3, 5, 18 vezes no VAR também. Você está ali na hora, o árbitro tem que decidir naquela fração de segundo. Aí depois vem o VAR, fica 3 minutos olhando, todo mundo vendo, todo mundo dá palpite, aí se conclui uma coisa diferente. É claro que essa conclusão, a posteriori, vai ser melhor do que a decisão que o cara tomou na hora. Eu tenho essa natureza de tentar ser perfeccionista, de tentar fazer melhor. E às vezes isso é bom, às vezes não é tão bom. Agora, eu vejo agora, nesse momento do ano, a sensação que eu tenho é que nós estamos muito melhor preparados agora, nesse momento do ano, do que a gente estava o ano passado, nesse momento do ano. Sério? Mas em termos de quê, velho? Eu vejo do elenco adaptado. Tirando aí o caso do Arrascaeta, que está se recuperando, espero que, vou até bater aqui na madeira, ninguém mais se contunda. Eu entendo que nós vamos ter, na segunda parte desse ano, um elenco que é muito forte, reconhecido por todo mundo. Em teoria, todo mundo bem, todo mundo recuperado. Então, nós temos jogadores aí que estavam com alguns déficits em relação ao que eles mesmos poderiam render, que estão se preparando nesse período de parada aí. A gente está falando de Copa aqui e tal, mas os caras estão lá treinando, se preparando. Então, isso é muito bacana. Então, esse senso de profissionalismo é muito legal. Então, nós não tivemos nos últimos 12 meses, em nenhum momento, com os 30 atletas do elenco profissional, todos preparados para jogarem. E hoje eu estou acreditando que a partir de 22 de julho, quando a gente volta no jogo com a Chapecoense, nós vamos pela primeira vez nos últimos 12 meses ter os 30 jogadores bem disponíveis. Isso significa dizer que você vai ganhar tudo? Não. Mas do ponto de vista de planejamento, para o que a gente se propõe, é uma vantagem, é um luxo, eu diria. A gente ouve, né? O Flamengo na janela iria fazer uma transformação de elenco, mais afeição do jeito de jogar do Leonardo. Ou são contratações pontuais? Não tem um único dia do Flamengo que a gente não discuta, não avalie posições, sucessão, o que vai acontecer daqui a 6 meses, o que vai acontecer daqui a um ano, uma análise por posições. Então, vou dar um exemplo, assim, posições carentes hoje no futebol mundial, laterais. Então, posições são carentes. Aí você vê esse volante número 6, o Boadi, do Marrocos, ontem contra a gente. Que jogador, né? 18 anos de idade, Jovem. o cara com essa destreza, sentindo-se absolutamente à vontade, brincando no meio campo. Então, quando você acha que conhece tudo, você vai no futebol e vê que tem sempre uma novidade. Um time como o Marrocos, que ontem enfrentou o Brasil, que é o maior campeão de todos os tempos, de igual para igual. E vamos combinar, assim, aqui entre nós, eu acho que o empate ficou bom pra gente. Bom. Quando a gente traz a coisa pro Flamengo, a gente tá sempre olhando e sempre avaliando. Então, essa coisa da próxima janela, o que acontece é que a FIFA determina que tem um espaço do ano, 2 momentos do ano, onde você pode executar essas transações. Uma coisa é eu quero um jogador numa posição X, qualquer jogador. Pelo elenco que a gente tem, nós chegamos no nível que a gente não quer um reforço, a gente quer o reforço. E quando você quer o reforço, ele tem que estar disponível, o clube tem que querer negociá-lo, ele tem que querer vir jogar aqui, tem que casar o teu momento com a janela, com a intenção dele, ele tem família. Então, tem uma série de variáveis que a mídia hoje em dia ignora e faz parecer como se a gente estivesse jogando banco imobiliário, entendeu? Como estudar. Eu tô jogando Monopoly, entendeu? O BAP vai chegar lá, o jogador que eu não gosto e que eu acho que tem que ir embora, ele vai vender caro e rápido. E vai ter o mundo inteiro para pagar caro naquele jogador que eu não gosto. E o jogador que eu acho que é o pica das galáxias, o BAP é um excepcional negociador com o Boto, eles vão trazer por 3 mil reais e o cara vai chegar aqui amanhã para jogar já. Então, veja,
essa dinâmica, ela não corresponde à realidade. Então, existe esse tipo de discussão o tempo inteiro? Existe. Então, muitas vezes, não, existe conversas entre o Flamengo e o jogador tal. Gente, em 90% dos casos, é o agente que procura o Flamengo. Às vezes o cara procura o Flamengo, como procura o Cruzeiro, como procura o Palmeiras, para aumentar o valor do atleta dele. Então ele faz aquele jabá, aquele migué, ele vai, ele liga pro Flamengo, oferece o jogador, e depois 2 dias depois tá lá dizendo o Flamengo está em conversações sobre o atleta. Já sobe, né? O cara liga pra gente, fala do jogador, e aí você pergunta quais são as condições, você faz uma avaliação mais profunda do jogador, se você não tiver ou não. Significa dizer que você vai contratar o jogador? Não. Agora, como profissional, você tem a obrigação de avaliar. Sim. Tá certo? Tem um jogador de destaque, um jogador que porque tem jogadores que você deseja e tem outros que você acha que não estão ao teu alcance, mas surge como uma oportunidade. Tá certo? Sim. Então houve um jogador de nível altíssimo do mundo que há 30 dias atrás me disseram, olha, ele considera sair da Europa. No Flamengo. Não tá, jogar no Flamengo não, sair da Europa e consideraria a América do Sul. E se fosse a América do Sul, só teria 2 clubes que ele jogaria, um deles o Flamengo. Nós fomos avaliar. Ficamos animados, uma semana de avaliações, tal, pensamos num projeto de marketing. Aí aparece um amigo de turbante, bota um caminhão de dinheiro na frente dele e o cara passa a estação do trem da América do Sul e vai embora. Cara, Expresso do Oriente. Expresso do Oriente. Tipo cracaço assim, presidente? Top. Então, significa dizer que tudo que é dito por aí é mentira? Não. Mas que 100% do que é dito não é contado exatamente a história como é, isso aí é certo e líquido. Segura aí. Isso, show. Então, Matheus, dá uma ajuda aqui, por favor. Esta janela do meio do ano, ela é uma janela como qualquer outra janela da gente. A gente continua querendo o João, o Pedro, o Matias. A gente vê quais são as condições. Assim, alguns jogadores que nós contratamos no passado, assim, o Pedro, nós desejávamos o Pedro um ano antes. Então, Tá certo? Quando chega o Rafinha, a gente já queria o Rafinha antes, o Felipe Luiz, a gente queria o Felipe Luiz antes. Então, se você olhar para trás, muitas vezes a demonstração de interesse no jogador A foi se materializar, às vezes, um ano depois. Então, nós vamos ver como é que vai ser essa janela. Aliás, uma coisa interessante para te refletir é o seguinte: nós estamos parados desde o dia 27 de maio, quando os jogadores tiveram que se apresentar às seleções, ok? A pergunta que eu deixo aqui para o senhor é o seguinte: por que a janela não abriu no dia 28? Por que a gente não permitiu que todos os clubes que estão parados pudessem começar a conversar, se planejarem? Aí a janela reabre dia 22 de julho, quando acaba a Copa do Mundo. É o barata voa. Nós vamos perder 50 dias de trabalho. Lógico. Então tem jogadores que estão querendo esperar para se valorizarem, alguns que estão jogando no Mundial, que a gente tinha interesse. Mas o que acontece? Se eu espero para contratar algum jogador no dia 22 de julho, e ele fica 30 dias negociando com a gente, eu vou até 22 de agosto. Aí eu fecho com ele 22 de agosto, já passou os jogos com o Cruzeiro, já tem mais 4 rodadas do Brasileiro que adiantaram. Será que do ponto de vista econômico, financeiro, faz sentido você trazer um jogador caro desse? Não. Em agosto? Ele vai chegar para jogar em setembro, tal, já foram embora 60 dias do retorno. Então, uma coisa é o que é o ideal, outra coisa é o que é o possível. Então, esse tipo de detalhe, por exemplo, atrapalha a vida da gente. Agora, faz sentido você estar sempre trazendo jogadores de 40 e tantos milhões como o Paquetá? Não, não faz. Por aí, Beto. Não faz sentido. Vai resolver aqui. Não faz sentido. Então, assim, até os melhores vinhos, né? É um blend de várias uvas, né? Tem a uva que é a campeã e tem outras uvas. Você vê esse PSG que a gente está vendo agora. Quando tinha um ataque mais caro do mundo, eles tiveram o Romário e Xavier de mundo deles, comparando, né? Não ganharam nada. Não ganharam nada. É isso? Aí mandam todo mundo embora, refazem o elenco, com jogadores mais de equipe e tal. Bicampeões da Champions. Então, assim, quem há 3 anos atrás ousaria dizer que o PSG seria bicampeão da Champions com o elenco que eles tinham no papel? Então, às vezes, o encaixe é importante, o momento do atleta é importante, não é uma variável só. A gente leva isso tudo em conta. O torcedor, em geral, acha que ele está trabalhando com um time de botão. Ele acha que vai jogar um time que tem Ademir da Guia, Rivelino, Alex, Rivaldo, Ronaldo, todos no mesmo time. É o manager do futebol do videogame. Eu ia perguntar, o Flamengo poderia ir no sentido de contratar jogadores de lado Ou mais gols. ou mais gols. Você vê isso ou não? Ou é algo carente no mercado? Como é que é a sua visão? Eu vejo. Claro que eu vejo. Qual time brasileiro ou do Sul da América do Sul que tem isso que você está falando? Todo mundo na frente fazendo muitos gols. Qual é o time da América do Sul que tem 3 jogadores que têm muitos gols? Nenhum. É só você olhar na Europa.
Jogadores com 0,8, 0,9 gols por jogo, fazendo 40, 50 jogos por ano, joga menos, ele pode produzir mais, ainda assim o cara faz 0,8, 0,9 gols por jogo. Esses caras que têm essa performance, eles estão inexoravelmente jogando fora. Aí você tem os caras que fazem 0,6, 0,5 gols por jogo. Se olha no brasileiro, o artilheiro do brasileiro, se não me engano, agora tem 9 gols ou 8 gols. É o Viveiros ainda, né? 9 gols em 18 rodadas. Meio gol por jogo. Então, assim, não tem muitos jogadores que tenham esse tipo de performance disponíveis, que a gente tenha dinheiro para pagar. Então, é um desafio de todos os clubes, não é só do Flamengo. Mas isto posto... Mas o Flamengo vai para a janela observando isso. Não, de novo, o que eu disse há pouco, você sempre observa esses detalhes. Agora, vou dar um caso clássico. Bruno Henrique é um ícone, um ídolo rubro-negro, um herói rubro-negro que entrou para a história, Contrato certo? renovado, exatamente. Certo. Vamos lembrar aqui, quando a gente escolheu o Bruno Henrique, cego, os caras estão malucos, ele tá velho. Em 19 diziam que ele estava acabado, velho e cego, não necessariamente nessa ordem. Pô, o Flamengo tá trazendo um cara que jogou 12 partidas ano passado e fez 2 gols. Ele entra no segundo tempo contra o Botafogo e faz 2 gols em meia hora. Isso, num jogo no Engenhão. Então ele fez em meia hora no Flamengo o que ele não tinha feito em um ano anterior com o Santos. Em outros casos, você traz jogadores que foram muito bem e o cara não performa tanto aqui. Quer ver? Juninho. Você traz o Juninho pro Flamengo. Era um cara que tinha gol, era um jogador de lado, veio jogar aqui. A paciência da gente com o jogador é nenhuma, né? A gente tem 2 minutos de paciência e de tolerância com qualquer cara, né? A gente acha que todo mundo tem que performar muito bem o tempo todo. Na hora. Não temos paciência, tolerância com o atleta. Vamos combinar, Léo Pereira demorou 1 ano para vingar no Flamengo, Pulgar 9 meses, Michael mais de 1 ano, ok? Rodinei quase 2. Então, esse imediatismo leva você a achar que o cara tem que chegar, tem que jogar. Aí você manda o Juninho embora, artilheiro do Campeonato Mexicano. É muito gol, né? Qual é a diferença do jogo lá pro jogo daqui? O campeonato lá também é duro. O campeonato Então, duro, assim, talvez lá tenham tido uma paciência ou a pressão seja menor do que no Flamengo. Eu entendo que jogar aqui é diferente. Sim. É diferente, é um pouco mais complicado. O nível de exigência, de cobrança é enorme. Então, veja, às vezes você vai pro lado do scout e o scout diz que o jogador é perfeito para cá e você bota a camisa no atleta e para uns ela pesa 10 gramas, para outro ela pesa 10 quilos. O tempo de cada um é diferente. Sim. Então, a janela foi ruim, às vezes a gente não tem tempo para avaliar isso. Eu entendo que a gente está trabalhando sempre com a visão de elenco, de qualificar o elenco, de melhorar o elenco, de não trocar 6 por meia dúzia. Então, esse trabalho acontece sempre. Esta janela, o que eu costumo brincar e dizer, o que o Flamengo não vai fazer jamais aqui? É você estar precisando de 2 calças e um óculos, ir ao shopping, trazer uma camisa em promoção e 5 pares de meia do cacete a um preço campeão. Nós não fazemos isso aqui. Tá certo? Vai pegar o que precisa. Porque você vai voltar, vai ter 3 pares de meia, mas você não pode usar só meia e sair por aí sem calça, certo? Sim. Então, você fala, mas o outro clube comprou um óculos fantástico, mas ele estava cego, ele precisava de um óculos. Sim. Mas ele trouxe um óculos fantástico. Parabéns pra ele. Mas eu não vou comprar um óculos fantástico porque o outro clube tá comprando. Lógico. Se eu tô precisando de calças e não preciso de óculos. É uma questão do momento, né? De composição do elenco. Então, tem isso tudo pra você avaliar. Agora, a sua atuação naquela história do irlandês, o Mickey, né? Mickey Johnson. De fato, você vetou? Vamos lá. Esse é um nome que veio à baila. Tem 18 nomes como esse que estão sendo avaliados. Boa. Tem relação de custo-benefício das coisas. Você sempre tem que olhar pra dentro o que você tem. Aí você tem uma situação do Cebolinha estar se recuperando de uma contusão. Ele vai se recuperar? Vai estar bem ou não vai estar bem? Como é que vai ser? E aí nós temos carências, que eu não vou eventualmente citar quais são. Mas jogando pelo lado esquerdo, eu tinha Michael, eu tinha Bruno Henrique, eu tinha Cebolinha, ok? E a gente pensava em trazer o Samuel Lino, que não era comentado à época. Sim. Aí você começa a ver o seguinte, e tem outras posições, que você precisa de atletas. Aí vai chegando em cima da hora e você vê, olha, tem uma possibilidade de Samuel Lino. Nunca é uma decisão isolada. Quando fala que o presidente veta,
Assim, o departamento médico avalia. O departamento médico eu não sabia antes. O departamento médico não trabalha, o scout está avaliando 8, 10, 12 jogadores. Eles não avaliam os 8, 10 jogadores. Quando chega nas semifinais ali, vão sobrar 2 ou 3. Aí o departamento médico é chamado. Os caras, uma porção de imbecis falando, pô, mas como é que o departamento médico não vetou muito antes? Sim. Meu amigo, o departamento médico só entra na jogada quando você vai fazer uma proposta de fato pelo atleta. Aí você fala, eu não vou fazer uma proposta se o departamento médico vetar. Então, teve avaliação médica e o que veio da Inglaterra à época era de que é o seguinte, olha, ele está apto para jogar 20 partidas, 25 partidas por ano. Falei, bom, vamos lá. Então, nós queremos contratar um lateral direito, Isso. nós queríamos trazer um volante, queríamos trazer um jogador para frente, que era o Juninho, e nós queríamos trazer um atacante de lado. Tá certo? Nós temos o Bruno Henrique, se a gente não contratar um centroavante, vai jogar por dentro. Nós temos 3 jogadores pelo lado. Nós queremos trazer o Samuel Lino. Será que esse cara é prioridade? Então vamos lá, ele vai jogar 20 e poucas partidas por ano, nós queremos jogar 80. Tá certo? Será que não é mais um cara só aqui? Então nunca é uma decisão só isolada. Agora, quando chega nos finalmente, tem que chegar para o presidente. Eu ouvi isso tudo e falei, não vou trazer esse cara agora. Paulada, vetou, tudo mais. A gente veta uma porção de outros jogadores. Aí você traz o Samuel Lino, ninguém chegou e falou o seguinte, porra, mas o Samuel Lino era uma melhor opção do que trazer esse jogo, com todo respeito ao Mickey. Mas na época, se você fala isso, o que acontece com o preço do Lino? Vai lá, já mais pro Flamengo. Então, nem sempre a gente acerta. Vocês podem ter certeza que, assim, nós não somos tontos. Sim. Muitas vezes o que você, torcedor, não consegue entender ou alcançar é que, assim, o segredo não é a alma do negócio. Às vezes você não pode explicar por que está acontecendo A ou B. Então o cara viu uma fotografia, ele acha que pela fotografia ele definiu o filme inteiro. O filme, às vezes, leva um pouco mais de tempo para você entender. Tem gente de dentro que também diz não. Sim. E não é que o cara não tenha razão. Às vezes o cara chega e fala, olha, presidente, esse óculos está ótimo, eu preciso de um óculos, mas eu estou precisando mais de uma calça agora. Se não tem dinheiro para o óculos e para a calça, eu prefiro a calça agora. Então eu digo não para esse óculos. Aí você chega e fala, não, o fulano disse não para o óculos. Ele não disse não para o óculos. Ele disse não para o óculos nessa circunstância e nessa condição. E aí nesse aspecto entra a visão do Boto, a visão do scout, a visão do departamento médico, a visão do presidente, com toda certeza, e o que a gente discute ao longo do ano. Então, presidente, pelo amor de Deus, compra o Luiz Henrique, que o Palmeiras vai levar o Danilo. Eu acho que são os 2 jogadores que estão aqui na seleção, assim, o Luiz, pelo que ele fez no Botafogo, hoje no Zenit, né, e não sei se é um jogador que pode dar um salto via Copa do Mundo para ir para a Europa ou não, né, para ir para a Europa, que eu digo, Rússia tá ali em São Petersburgo, mas não. E o outro, o Danilo, que talvez, até o momento, mesmo jogando num Botafogo hoje, que deve dinheiro e tudo mais, mas é um dos melhores, se não o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? Tem gols de atacante e é volante. Eu tenho que ser torcedor também e conectar os outros, né? Devia ser titular da seleção brasileira, assim como o Danilo. Então é óbvio que como torcedor e como apreciador de futebol, eu não tenho a menor dúvida que são 2 excepcionais jogadores que agregariam o Flamengo. A que custo? A que preço? 2. Será que eles querem vir para cá agora? 2 caras com 24 anos? Então eu posso afirmar para vocês que um deles quer jogar na Inglaterra. Eu sei. Um deles quer jogar na Inglaterra. Tá certo? E o que ele vai ganhar na Inglaterra é muito parecido com o que eu pagaria ele no Brasil. É parecido, é? É muito parecido. Tá certo? Agora... de salário, né? Agora, como é que você faz o jogador que quer ir para a Inglaterra e vir jogar no Brasil? Não tem como. Então, pelo amor de Deus... Convençam alguns jogadores disso, número 1 e número 2. Façam com que esses jogadores não custem 40, 50 milhões. Não existe no Brasil um clube que possa trazer 2, 3 jogadores na sequência pelo preço que a gente trouxe um Paquetá. A transação do Paquetá... 3 Paquetais é... Pô, aí... em um ano. Aí o cachê tá recheadíssimo. Então, o que acontece? Assim, o Paquetá era um jogador que talvez pudesse vir só agora no meio do ano. Aí você antecipa a transação do Paquetá. E a transação do Paquetá custou 40, não custou 50, porque a gente também tem o péssimo hábito de pagar imposto. Então, quando se fala que o jogador custa 40, tem 18% de imposto. 18 de 40 mais 7. Então, assim, a transação como um todo custou 50 milhões de euros. 25 milhões de euros cara, é muito... foram pagos à vista. Todo mundo esquece. Claro, senão ele não viria, senão o clube não venderia pra gente. Lembra? Tem que o jogador querer, tem que o clube querer vender. Então veja, nessa situação agora, os jogadores querem esperar até o final da Copa do Mundo para ver se eles vão se valorizar. E é o seguinte, eu vou esperar até 22 de julho, quando a janela abre,
para decidir eventualmente trazer um jogador desse? Será que eles vão estar inteiros? Será que eles vão estar contundidos? Se o Brasil chegar muito longe, será que eles não vão querer 10 dias de férias depois da Copa? Isso. Aí ele vem ao Brasil para entrar em forma, todo mundo voando baixo, o cara voltando de temporada. Aí chega no Brasil, eventualmente o cara que vem de fora para jogar em setembro. O que está no Brasil, não sabemos o que ele quer. Então vejam, não é só escolha do dirigente. Sim. Tem uma série de variáveis. Ninguém controla todas essas variáveis. Agora, são dois nomes excepcionais. E tem mais um ou dois também excepcionais que a gente olha. O Luiz Henrique está no radar da gente há 2 anos. Há 2 anos. Então, e como tem outros jogadores que a gente não anuncia, o Danilo é o mesmo caso. Então, quando dizem que o Danilo vai pro Palmeiras, né, é interessante que eles afirmam isso peremptoriamente. Será que vai? No caso de Palmeiras, o John Arias não veio para o Flamengo. Isso. Boa. Por decisão do atleta. Ah, é? Decisão familiar dele. Não ficar mal com o Flu? É o que dizem. E vamos combinar. Eu respeito. O Flamengo tentou. Opa. Obrigado por Demais. né? Demais. Então as pessoas falam, presidente, você é cego. Você não tá vendo que joga o John Arias. Eu falei, filho. Tô vendo. Não é só uma escolha da gente. Mas o Danilo pode ser competido pelo Flamengo com o Palmeiras, se for o caso de Palmeiras. Eu vejo o seguinte. Na parada. Assim, eu vou te falar, eu não sei o que o Palmeiras tem vontade ou deseja. Agora, se nós queremos o Luiz Henrique, se nós gostamos do atleta e gostamos do Danilo, e a gente entende que a gente conhece alguma coisa do Riscado, quando a gente olha pro elenco do Palmeiras, por que eles não veriam a mesma coisa que a gente vê? Claro, é uma competição, né? É lógico. Por que não? Quer dizer, só o Flamengo vê, só o torcedor do Flamengo vê que os caras são excepcionais, que eles encaixariam muito bem. Então eles encaixariam bem, não é no Flamengo e no Palmeiras, no Cruzeiro também, no São Paulo também, no Atlético Mineiro também, né? No Fluminense. Vamos combinar, em qualquer time brasileiro, talvez da América do Sul, América do Sul, Sim. eles encaixariam super bem, independentemente dos elencos que tem por aí. Por isso são jogadores de seleção, por isso são cobiçados pelas ligas mais relevantes do mundo, né? Então, assim, não basta querer. Eu comentei há pouco e vou repetir. Nós olhamos para o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo, para poder disputar tudo, tem que ter 33 jogadores. 33. 11 entra em campo, tem que ter 11 titulares, 11 caras à altura e 11 promessas que a gente possa ter ali, porque se contunde, tem convocação para a seleção e tal. Então o vídeo foi isso aí, cara. O BAP respondendo tudo aqui no Charla Podcast sobre a janela do meio do ano, como o Flamengo pensa em contratar. E durante o ano todo, é um processo. O Flamengo fica avaliando quais as possibilidades. E tem muitas, como ele disse no vídeo aqui, né? Tomara que venha alguma surpresa boa pro Flamengo, que consiga compor, somar como de praxe, né? Vamos dizer assim. Principalmente ali, um reserva pro Pedro, um meio de campo com Carrascal saindo fora e um lateral esquerdo. Cara, isso aí é o mínimo para ter dois jogadores de peso em cada posição e suprir ali uma falta de um caso de um vermelho, uma contusão e tudo mais. Tomara que tem que vir alguém para completar. E a gente vê que tá em boas mãos. O BAP é flamenguista, mas além da emoção, ele age na razão. Mas enfim, o vídeo, se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like, é importante, compartilha, comenta. Vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.